Bom dia! Hoje, domingo, di- dia 20 de março de 2022. Dia de cearmos, de termos comunhão e de desfrutarmos da comunhão uns com os outros. A nossa carga, o nosso sentimento hoje é falarmos acerca do mistério da piedade. A Bíblia é cercada de mistério, mas nós vamos estar orando. Vamos estar orando e pedindo direção ao nosso Deus. Senhor, graça te damos porque deitamos e porque levantamos. Graça te damos pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, que é o motivo maior de não sermos consumidos, Senhor. Senhor, seja nosso ajudador, nosso condutor e nosso orientador. A tua palavra diz que tu falaste para os teus discípulos, sem mim nada podeis fazer. Nós dependemos da tua misericórdia e tua bondade, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a tocarmos na tua palavra. Que cada ouvinte, Senhor, que esteja ao alcance desse áudio, possa ser edificado mutuamente, Senhor. Todos nós, Senhor, porque dependemos de ti e do teu amor. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Vamos abrir em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. É evidentemente que grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, justificado no Espírito, Espírito em letra maiúscula, visto por anjos, pregado entre os gentios, aqui pregado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. Esse é, de fato, o mistério da piedade. Como vamos desvendar o mistério da piedade? O mistério da piedade é nada mais, nada menos de que o Deus triuno, o Deus que habita na luz inacessível, o Deus todo-poderoso, o Deus que fez os céus e a terra, o Deus que habita em cada um de nós, Ele veio habitar numa carne pecaminosa, com uma característica da semelhança de pecado. E nós precisamos entender esse grande mistério. Ao homem não é lícito entender essa realidade. Ao homem não é lícito tocar nessa verdade, nessa riqueza, nessa profundidade. A gente precisa entender que o grande Deus, Ele veio habitar num tabernáculo, se uniu à raça humana. Esse é a maior justificativa para nos engrandecer em Cristo, porque Cristo nos resgatou de uma posição muito inferior e agora nos introduz em algo muito mais elevado. É realmente, de fato, uma grande dádiva daqueles que crê no Senhor Jesus Cristo. Entender que está recebendo ali o Deus com toda a sua provisão dentro de si mesmo. E a gente precisamos desfrutar isso em realidade. Precisamos desfrutar isso na mais pura realidade. Quando você lê o versículo, você vê grande é esse mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne. Lembra que um discípulo perguntou para ele: mostra-nos o Pai, que para nós basta. Ele diz: tem andado comigo e não tem visto o Pai? Muito significativo essa expressão. Os judeus desejavam ver o Pai. Hoje, muitos desejam até falar com Deus. Muitos hoje desejam até intimidade com Deus. Mas Ele é a porta das ovelhas. O Senhor Jesus Cristo é o caminho. Por isso que
Tem uma passagem que diz na Escritura que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem outro caminho de nós nos encontrarmos nessa realidade se não for através do Senhor Jesus Cristo. E aí diz o seguinte: visto por anjo. Tem diversas passagens nas Escrituras que alinha essa justificativa de que ele foi visto por anjo. O anjo o serviu quando ele estava ali cumprindo aqueles 40 dias no deserto, né, jejuando, com fome, e depois que o terminou, foi tentado por Satanás, tentado pelo adversário, e logo em seguida os anjos o serviu. Outra passagem que é clara do anjo é quando os discípulos estavam ali em pé, todos, Jesus Cristo já ressurreto, e eles ficaram de olhos fitados no céu, olhando o Senhor e subindo em ascensão. E aí um anjo apareceu e disse: por que, varões galileus, ficar-te olhando para esse Jesus que está subindo? Esse mesmo Senhor que vocês vistem subir, ele há de descer. Mais um testemunho. E é importantíssimo quando você vai em Apocalipse e quando você está ali lendo João, que foi levado em espírito ao trono, contemplou milhares e milhares de anjos, e ali estava o Cordeiro Imaculado. Então são diversos testemunhos de que foi visto por anjo, pregado entre as nações. Todas as nações hoje dão testemunho desse Senhor Jesus Cristo. E hoje a gente tem a consciência de que ele levou a raça humana ao trono da glória. Isso é o ministério da piedade. Esse é o ministério que nós desfrutamos dia a dia desse mistério da piedade. Cristo hoje vive em nós. Ele trouxe para nós toda a essência do Pai, toda a essência do Espírito, e hoje ele habita em nós corporalmente com toda a sua essência. E nós podemos dizer que somos salvos porque cremos que Jesus Cristo é o Senhor e ele habita em nós. Isso de fato é o mistério da piedade. E hoje a gente desfruta disso porque também está escrito que ele foi justificado em espírito. Nós também podemos desfrutar se andarmos em espírito, como está escrito no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 16. Vamos lá desfrutar? No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 16. É muito importante nós entendermos Romanos para podermos desfrutarmos dessa realidade. Romanos, capítulo 8, versículo 16. Muito significativo nós desfrutarmos. Olha o que é que diz. O próprio Espírito em letra maiúscula, testifica, em outra tradução, no sacar, no original, testifica quer dizer, dá testemunho com o nosso espírito, e aí agora unido ao nosso espírito, que somos filhos de Deus. Então agora nós podemos desfrutar isso em realidade, porque o Senhor habita em nosso espírito. E agora o Senhor desfrutando de nós, do nosso espírito, nós podemos também desfrutar do Senhor em espírito. Por isso que o apóstolo Paulo diz: ao Deus a quem eu sirvo em meu espírito. Paulo tinha consciência de que o Senhor habitava no espírito dele. Nós já falamos aqui diversas vezes desse sentimento de que Deus deseja ganhar todo o nosso ser. Ele deseja ganhar a nossa alma e, consequentemente, deseja ganhar também o nosso corpo. Ele quer transbordar em nós. E isso tudo por causa do mistério da piedade.
O grande mistério da piedade é o Deus triuno, o Deus todo inclusivo, o Deus todo cheio de provisão, vindo habitar, tabernacular na raça humana, se vestir de uma carne com semelhança de pecado. Foi crucificado, cumpriu o plano do Pai e subiu a ascensão ao céu, e hoje à destra do Deus Todo-Poderoso. João contemplou isso. No livro de Apocalipse você vai ver esse mistério sendo desvendado, toda a economia de Deus. Quando ele desata aqueles livros e abre os selos e começa então a mostrar toda a economia de Deus, tudo que irá acontecer, tudo que está acontecendo. E nós estamos introduzidos, porque ele nos introduziu nesse grande mistério. Esse é o grande sentimento do Ministério da Piedade, né? De desfrutar dessa realidade, de desfrutar da economia de Deus. Mas para isso precisamos desfrutar todos os dias no Espírito. Por isso que diz, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós temos consciência, pela fé, que um dia vamos habitar corporalmente com todos os santos, unido a esse Senhor que nos introduziu no mais alto posicionamento no céu. Somos cidadãos do céu. Somos cidadão celeste. Hoje nós ainda estamos nesse tabernáculo, mas esse tabernáculo vai sair. Nós vamos deixar esse tabernáculo muito em breve e vamos habitar em um tabernáculo incorruptível. Vamos desfrutar de um tabernáculo incorruptível e vivermos eternamente com o nosso Senhor. Temos que ter essa consciência. Cada cristão tem que ter essa consciência. Por isso que para nós, e também podemos dizer para Paulo, o apóstolo Paulo falou, que o viver é Cristo, o morrer também é Cristo. Então, nós temos que ter essa consciência. Temos que andarmos em espírito para desfrutarmos cada vez mais desse mistério da piedade. Desfrutar desse Deus todo inclusivo, né? Tem um louvor lindo que fala acerca justificado em espírito, recebido, visto por anjo, né? Justificado em espírito, foi recebido, pregado às nações e recebido na glória. Quem é esse Rei da Glória? É esse Deus que habita em você, que habita em mim e que habita naqueles que o crê pela fé. Ele está em nós. Somos tabernáculos de Deus, somos casa de Deus, somos habitação para um desfruto eterno. A gente precisa ter essa consciência. O cristão tem que ter essa consciência. Com qual finalidade? Do Senhor galgar todo o nosso ser. O Senhor deseja ganhar a nossa alma. O Senhor deseja ganhar o seu templo. Nós somos templo para habitar eternamente com o Senhor. Ter um encontro com eles nos ares e um dia vivermos eternamente. Esse é a nossa alegria, o nosso sentimento. Eu gostaria de encorajar você. Não pare de pregar o Evangelho do Reino. Gosta de fazer evangelismo? Prega o Evangelho do Reino. Gosta de falar para os seus vizinhos? Fale do Evangelho do Reino. Fale que muito em breve Jesus vai vir e vai restaurar as nações. Fale que muito em breve Jesus vai estar aqui, habitando corporativamente com todos os filhos de Deus, restaurando Israel e, consequentemente, restaurando as nações. Nós precisamos anunciar isso nas praças. Nós precisamos anunciar isso dia a dia em todos os lugares. Pela fé. Pela fé. Por isso que está escrito em Mateus 24:14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e então virá o fim. O que é o evangelho do reino?
É esse Cristo com esse mistério da piedade habitando corporativamente na igreja. A igreja é a expressão máxima dessa piedade. A igreja que expressa essa piedade. O Senhor faz isso, mas a igreja tem um encargo de levar a cabo todo esse mistério, levar a cabo todo o sentimento e o desejo do Senhor. O Senhor deseja. Por isso que eu encorajo a você, meu irmão, minha irmã, né? E me incluo no meio também, a todos nós pregarmos o Evangelho do Reino, a dizer que Jesus muito em breve vai voltar e vai restaurar as nações, vai trazer justiça para a terra, porque a terra está sem justiça, a terra vive uma injustiça, porque o príncipe desse mundo ainda está nos ares. Muito em breve ele será lançado para a terra. E o Senhor vai tomar os ares com os vencedores e vai restaurar todo o universo. Isso precisa ser anunciado para que haja esperança nos próprios filhos de Deus que não conhecem essas verdades, que não desfrutam dessa realidade. Tem muitos filhos de Deus que nunca ouviu falar, vive desejando morar no céu, andar em rua de ouro. Eles vivem na periferia, sendo enganados, engendrados pela religião. Assim como os judeus também foram confundidos e enganados, tropeçaram, se escandalizaram em Cristo por esse Cordeiro Imaculado que estava ali para trazer luz para Israel, estava ali para trazer vida para Israel, mas eles se escandalizaram. Eles quiseram fazer algo e desejava algo que não estava à patente deles. Tanto que o Senhor falou, vocês colocam um jugo nas pessoas que vós mesmos não tem condição de suportar. Esse é o papel da religião. A religião hoje, ela vive em uma função de querer implantar algo que o ser humano não tem condição. E a gente precisa se desvencilhar dessa religião. O ministério da piedade é levar vida, restaurar a vida, trabalhar com vidas para o seu reino. Porque o que conta é o reino. O que está em xeque é o reino, porque o reino é o maior propósito, é onde o Senhor vai mostrar para Satanás, para os demônios, para os anjos, para os principados, para todos que vão se dobrar aos seus pés, o grande trunfo que é justamente a sua glória máxima, que é o seu reinado. 1000 anos aqui na terra será estabelecido e o Senhor vai reestruturar toda a terra, trabalhar toda a terra vai ter que subir a Israel e se render a esse Deus. Mas isso precisa ser anunciado, isso precisa ser pregado, para que as pessoas vejam esse Cristo que hoje habita em alguns, e a religião vai se escandalizar em alguns. A religião hoje também vai se tropeçar nessa igreja que tem o encargo de expressar o mistério da piedade. Quem é que pode expressar o mistério da piedade? A igreja. A igreja sem mácula, sem mancha, sem ruga. A igreja que prega o evangelho verdadeiro, o evangelho do reino. A igreja que não fica construindo o templo, mas que é o próprio templo. Nós somos templos do Espírito. Nós não temos que construir templo, nós somos o templo. E a gente precisa levar nossos irmãos a ter essa consciência, a desfrutar de uma realidade. Amém, querido? Esse é meu sentimento nesta manhã. Eu gostaria de pedir oração a todos os nossos irmãos, minha casa,
oração para que o Senhor possa estar nos guardando, nos cobrindo nesses dias difíceis. A palavra do Senhor diz que em tudo nós devemos dar graça. Mas eu conto com a oração do justo, que os irmãos possam estar orando pela minha casa, pela minha família. Jesus é o Senhor, Ele é vida para nós.